Nesses últimos anos, a ascensão do mundo digital abriu espaço para se conhecer outras vivências e dar voz a muita gente que ficava nas sombras, como, por exemplo, a cultura de rua das gangues e seus membros. Muitos deles acabaram tendo uma grande presença nas redes sociais, dando entrevistas, participando de podcasts e muito mais. Mas nem sempre essas entrevistas seguem um roteiro tranquilo. Em várias ocasiões, perguntas mal colocadas ou desrespeitosas, provocações ou simplesmente o desconforto de certos assuntos resultaram em reações explosivas em frente às câmeras. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Membros de gangues que se revoltaram em entrevistas. Babylos. Babylos é um rapper norte-americano do cenário do hip-hop underground. Ele é conhecido por uma estética agressiva e também por ser uma figura bem controversa da indústria musical com as suas supostas afiliações com gangues. Inclusive, ele sempre fez questão de mostrar seu lado gangsta, com letras falando sobre armas, sobrevivência e problemas com a lei. Então, o rapper já tinha um histórico bem turbulento, mas ninguém esperava que ele sacaria uma arma durante uma entrevista e apontaria direto para o entrevistador. Mas primeiro, para entender exatamente o que levou o rapper a fazer isso, é preciso conhecer toda a história. Baby Lowe's começou a ganhar destaque em 2021, quando a dupla musical Island Boys, formada pelos irmãos gêmeos Frank e Alex Venegas, viralizou com o hit I'm an Island Boy. Na época, a dupla chamou atenção principalmente pelo visual excêntrico dos dois, com dreads coloridos, correntes douradas e tatuagens no rosto. E é aí que entra Baby Lowe's, porque ele tinha uma amizade muito próxima com os gêmeos, sempre aparecendo nos bastidores, em lives e até se envolvendo em brigas por eles. Até que os Island Boys se envolveram em uma grande polêmica. Eles postaram um vídeo se beijando, que chocou uma parte do público, enquanto outros alegaram que eles fizeram isso para chamar atenção. Posteriormente, os próprios gêmeos disseram que isso foi um erro grave e que tinham se arrependido profundamente de ter postado aquele vídeo. É nesse cenário que entra a entrevista chocante de Baby Lowe's. Em 2023, ele participou de uma entrevista com o rapper e entrevistador Lil Rico. How you feel about being a father? I feel like make you don't even want to be in the streets no more, make you just want to focus on winning and grind. No, for sure, so you just use that as motivation, then, what you saying? Basically. A entrevista começou tranquila, falando sobre paternidade e mudanças de vida. Até aí, tudo parecia tranquilo e Baby Lowe's parecia apenas um homem tentando mudar. Mas o clima virou completamente quando Rico perguntou sobre o polêmico vídeo dos Island Boys. Look, I gotta ask you, bro, like, this is, everybody wants to know, did you see the Island Boys kiss? Bruh, stop mentioning them dudes for real. Do you want to go down to this interview? Lil Rico pergunta se ele viu os Island Boys se beijando e o rapper responde que eles não se mostravam gays quando ele estava por perto. E é aí que Baby Lowe's perde o controle. Saca uma arma, aponta para o entrevistador e pergunta se ele quer sair dessa entrevista. Nisso, Lil Rico congelou por alguns segundos e não teve reação, mas logo em seguida ele conseguiu seguir com a entrevista como se nada tivesse acontecido e perguntou o que poderiam esperar do rapper agora, com relação a músicas e carreira. Depois desse incidente, Baby Lowe's se distanciou completamente dos Island Boys e deixou claro, em entrevistas posteriores, que não queria mais seu nome atrelado ao deles. Lil Kelp x Almighty Suspect. Lil Kelp é um rapper e influenciador digital norte-americano que iniciou sua carreira musical em 2021. Ele construiu sua imagem em cima da cultura de rua e do lifestyle pimp, que é basicamente aquele estilo de vida cafetão ostentador, com exploração sexual, prostituição, roupas extravagantes, joias, carros de luxo e etc. O sucesso desse pimp é medido basicamente por quantas mulheres ele comanda e quanto dinheiro ele ganha. Porém, Lil Kelp é um jovem branco, magro e que usava gírias forçadas, o que fez muitas pessoas se incomodarem por ele estar imitando uma estética de rua sem realmente ter vivência nela. Já Almighty Suspect é um rapper de Los Angeles que tem um histórico mais ligado a essa cultura de rua.
mas também é conhecido pelo comportamento explosivo e reações impulsivas. Além disso, ele também é co-apresentador ocasional do podcast No Jumper, um dos podcasts mais populares da cena urbana dos Estados Unidos e do hip hop underground, criado e apresentado por Adam 22. O podcast mistura entrevistas com rappers, influenciadores, modelos de conteúdo adulto e figuras polêmicas da internet, e geralmente com um estilo de entrevista direto, sem filtros e até provocativo, o que acaba gerando vários momentos explosivos e brigas ao vivo. E aí foi isso que aconteceu em 24 de novembro de 2022, quando Adam 22 trouxe para o No Jumper o co-apresentador Almighty Suspect e o convidado Lil Kelpie. E o que deveria ser apenas uma entrevista acabou terminando em agressão física ao vivo. Lil Kelpie foi convidado para retornar ao programa após uma aparição anterior dele, que já tinha sido conturbada. Já Suspect foi chamado para ser co-apresentador, representando a autenticidade da cultura de rua. E aí, durante essa entrevista, Adam 22 começou abordando o passado de Kelpie, sua presença online e até uma batida policial que o colocou nos holofotes. Mas depois, a conversa seguiu para o polêmico tema do mundo do pimping. E foi aí que a coisa começou a esquentar de verdade e tudo saiu do controle. So let's lay this all out. So you had a very viral appearance on Soft White Underbelly. Yeah. Tell me what happened. Like what was your life like in the lead up to that? Why'd you decide to do that? In the lead up to that, I was hustling. I don't want to say specifics, but I was doing a little shit in the streets. And then basically I was like, you know what? I feel like you've already filled us in about what you were doing. Yeah, I mean, well, Sharp made some accusations about what I was doing. I don't want to admit or deny those, but yeah, basically I was getting money and shit, and then that hustle came to an abrupt end when I got raided. So then I switched into another one because I seen some people that needed help, and I just jumped into the game. Aqui é onde eles falam sobre essa abordagem policial que deu início aos holofotes de Kelpie e como ele aproveita isso para fazer sua carreira crescer. Aqui eles começam a falar sobre a forma de Kelpie de vestir, com esse estilo pimp. Suspect estava incomodado com o jeito como Kelpie falava e se vestia, e se sentiu ofendido pela forma com como o rapper usava esse estilo de vida como personagem. Foi aí que eles começaram a trocar farpas e provocações, com um tentando se afirmar como mais legítimo que o outro nesse universo. Because I'm really doing this shit. What the fuck I look like bringing some bitches in here? Really? You're a clown, Well, then nigga. You gonna get life for this shit. You gonna get life for playing So around, how am I nigga. gonna get I'm really life and you're doing not this shit. gonna What the get fuck life? do I Come look on like now. bringing Sounds some stupid as prostitutes fuck, bro. in here? Sounds Niggas stupid get as the fuck. book through at them We for get this money, shit. This and nigga's you a jealous. clown. You a fucking This nigga's hater, a bro. clown and You're a player impersonator, hater. You're nigga. breaking one of the Fuck rules of the out of game here, right nigga. You're a there. clown. Fucking being Nigga, a player you're a hater. clown, nigga. Sus, girl. Fuck out of here, Nah, nigga. You're a listen right bum, here. nigga. Listen Go right get some here, money, bro. nigga. You ain't know What you nobody fucking track. think I do Mr. every- Old School, you ain't got every no fucking money, motherfucking nigga. day I Pull get some money money, out. bro. You broke Every ass fucking nigga. day I Fuck get out money, of here, bro. nigga. You's a My bum. bitches get me money. I Nigga, pull it fuck right out of out here. their Them ass. bitches dusty every as fuck. fucking day, bro. Them bitches dusty and you as ain't got no fuck. bitches. You ain't got no That's fucking cool. bitches. I'll say that. That's cool. You ain't got no Because bitches. when them police watching, I don't have no bitches. I'm a podcast. Aqui, a discussão começa a ficar mais acalorada com Suspect, dizendo que Kelpie era apenas um palhaço e que não tinha a vivência das ruas. Eles também ficam falando de ter garotas, insinuando a prostituição. Aqui, eles começaram a se xingar, com um tentando humilhar o outro e inflar seus próprios egos. Nisso, Kelpie chamou Suspect de bitch, e esse foi o estopim. Who you calling a Ben bitch, Franklin, though? I'm calling you a bitch. Almighty Suspect cuspiu em Kelpie e partiu para cima dele, dando vários socos no rosto de Kelpie, ao vivo até a briga ser separada. E nisso, eles encerraram a gravação. FIBJ Money x FBG Buta. FIBJ Money e FBG Buta são duas figuras conhecidas no cenário do rap de rua de Chicago. Eles tiveram grandes contribuições ao movimento drill, um subgênero do hip hop que retrata as realidades das ruas da cidade, e compartilham experiências semelhantes relacionadas a essa vivência e as dinâmicas de gangues. E aí, enquanto Money é conhecido por suas entrevistas provocadoras e seu estilo confrontador, sendo visto como uma figura polêmica, Buta também é conhecido por ter fortes ligações ao mundo das gangues. Além disso, existem rumores do seu envolvimento com atividades ilegais, incluindo possíveis acusações de dedurar figuras próximas ao movimento drill de Chicago. E aí, em novembro de 2023,
Money e Buta foram convidados para uma entrevista no DJU TV, um canal independente de Chicago, que aborda temas relacionados à cena drill e às dinâmicas das ruas. O canal é apresentado por DJ U, que usa da sua experiência pessoal para conduzir entrevistas com artistas locais, explorando suas histórias de vida, trajetórias musicais e os desafios enfrentados nas ruas. E foi nessa entrevista que aconteceu algo que ninguém imaginava. Tudo começou como uma conversa relativamente tranquila sobre vida nas ruas, música e sobrevivência. Porém, rapidamente virou um interrogatório focado nas supostas atitudes de Buta no passado. E começou um questionamento sobre sua lealdade, principalmente sobre os rumores de que Buta teria traído Lil J, um aliado do movimento drill de Chicago, algo que ele sempre negou. Manny começou a pressionar Buta sobre esses boatos. E aí, Money, que já era conhecido por suas entrevistas ousadas e às vezes até desrespeitosas, dessa vez passou dos limites. Now look, bro. Another thing for your red ass. Boy, what? Come on, folks, stop playing with me, folks. This a mouse trap. Man, I don't know nothing about that shit. Shorty, my Lil J told me you was a rat, bro. On Tuga, before you touch that, talk about this fucking faggot, folks. On Tuga, you making me mad, brother. I love you, folks. I'm trying to show you love on camera, folks. I ain't gonna never flow you out. But this shit right here, you flowing me out, folks. Bro. That's goofy shit. That's clown shit, J-Man. We gonna start, what you say we gonna start there? That's goofy shit. Money simplesmente tirou uma ratoeira no meio da entrevista e deu para Buta. E no simbolismo de gangues, a ratoeira era uma insinuação de que Buta era um rato e agiu como informante, algo considerado uma traição máxima no código das ruas. Nisso, Buta tentou se defender, mas Money não recuou. Ele queria que Buta admitisse e fez um movimento ainda mais provocador. Tirou um pedaço de queijo da mochila. It's a lot. Come on, J-Man, Bro. folks. Come on, G. Come on, folks. Now that's too far, J-Man. We gonna start with this too far, J-Man, folks. What the fuck? That's too far, folks. What the fuck is that, folks? Come on. Bro, Hey, this we an going, interview, Splash. man. This an interview. I gotta bro. have the handlers, man. Bro, me and the bro. handlers gonna go, man. Bro, I'm just. Me and the handlers we gonna slide, man. That ain't handling the business. Bro, sit down, bro. You ain't handling the handlers, man. Bro, this a joke, bro. Man, You ain't no pulling- motherfucking joke. Bro, stop pulling out You pipes, all whopping that this extra shit, bro. man. Y'all overdoing You know it, I'm bro. dangerous, bitch. Bro, sit down. When gang. people play with me like that, bitch, I be losing my On the shit, guys, brother. bro, I already paid you, bro. I know you already paid me, bro. brother, but I look. paid you, bro. You my brother. All right, sit down, You bro. ain't really have You to got pay all me. these people here. Y'all overdoing it, bro. Let us finish our interview, Come bro. on, why? Bro, let us finish our interview, bro. That's a big ass block of cheese, brother. Bro, this a whoop, bro. Esse foi o estopim para Buta, que perdeu a paciência, ficou visivelmente com muita raiva e mostrou a arma para Money. Já deu, mano. Já, Money, você passou dos limites. Vamos parar com isso agora, J. Money, na moral. Nesse momento, o clima ficou tenso e tudo estava prestes a virar violência de verdade. Mas a amizade de longa data dos dois, que já eram amigos bem antes da fama, foi o que segurou a explosão e fez Buta não puxar o gatilho. E aí, depois de um momento de impasse, Buta guardou a arma e saiu furioso da entrevista. E essa entrevista acabou se tornando um dos momentos mais comentados da carreira de Buta, o que afetou não só a sua imagem, mas também teve consequências legais. Isso porque, quase um ano depois, em setembro de 2024, Buta se envolveu em uma perseguição policial em Illinois. A polícia tentou parar seu carro por uma infração de trânsito e falta de faróis. Porém, ao invés de parar, Buta fugiu, bateu o carro e continuou a pé. Durante a fuga, ele jogou fora uma pistola, mas quando foi pego, foi encontrado com outra arma carregada. E como ele já era um criminoso condenado e proibido de portar armas, ele acabou sendo preso. Durante a audiência no tribunal, o juiz o questionou diretamente sobre o incidente da entrevista, onde ele mostrou a arma para Money, o que provava que naquela época ele já estava portando armas mesmo sem permissão. Agora, Buta enfrenta várias acusações legais, incluindo a de criminoso habitual armado, que pode resultar em uma pena de 6 a 30 anos de prisão caso seja condenado. Lefty Gunplay. Lefty Gunplay é um rapper latino-americano conhecido por seu temperamento explosivo e raízes profundas no mundo das gangues. Lefty cresceu em um parque de trailers com sua mãe e avó, e durante a juventude,
acabou se envolvendo com o mundo do crime das ruas, o que resultou em uma sentença de 9 anos preso. E foi nesse período que ele conheceu o rapper Jap 5, que o incentivou a seguir a carreira musical. E aí, após a sua libertação, Left assinou contrato com uma gravadora independente em 2024 e lançou 4 álbuns no mesmo ano. Suas músicas retratam de forma autêntica as realidades vividas nas ruas, abordando temas como violência, lealdade, traição e sobrevivência, refletindo sua experiência pessoal nas ruas. Ou seja, Left Gunplay é um rapper que vive intensamente o estilo de vida que descreve em suas músicas. E aí, em abril de 2024, o rapper foi ao podcast Hoodstocks, conduzido por Lucky Hoodstocks. Lucky Hoodstocks é um ex-hustler que se reinventou como personalidade da mídia. E para quem não sabe, hustler é alguém que faz dinheiro a qualquer custo, usando esquemas e trambiques, como venda de drogas, contrabando, fraudes, apostas ilegais e etc. E aí o seu podcast aborda basicamente esses tipos de temas, como o corre das ruas, o hip-hop, a redenção e cultura urbana. Com histórias reais e comentários sem papas na língua, ele entrevista ex-membros de gangues, ex-presidiários e outras pessoas que enfrentaram desafios significativos nas ruas. Porém, Lucky tem essa abordagem um pouco direta e provocadora, o que nem sempre é bem recebido por todos os convidados. E foi exatamente isso que aconteceu durante a entrevista com Left Gunplay, quando o podcast passou por um momento de grande tensão. Primeiro que a entrevista já começou com uma certa tensão abaixo da superfície, porque era um verdadeiro choque de personalidades com raízes no mundo das gangues. De um lado, Left Gunplay, que vive o gangsta rap de verdade. Ele não só fala, como também age de acordo. Suas músicas e seu estilo de vida são um reflexo da sua vivência das ruas. E de outro lado, tinha Lucky Hoodstocks, que construiu seu nome nas sombras antes de migrar para a mídia e se tornou alguém que geralmente defende redenção e autossuperação, o que faz muitos o acusaram de ter perdido suas raízes. Porém, a conversa começou a ficar mais tensa de verdade quando Lucky questionou Gunplay sobre as suas letras, que pareciam glorificar a traição dentro de grupos. Isso porque, enquanto alguns críticos o acusam de glorificar a violência, os fãs o veem como um poeta dos marginalizados. Nisso, eles começaram a se atacar e trocar acusações. I could call her a bitch though, cause that's my bitch. Bitches make the world go round, bro. Don't play with me. But nah, hold up, dog. Hold up, dog. Nah, fuck that shit, dog. Nah, it ain't WrestleMania, dog. Fuck you, dog. You know what I mean? Fuck me, man. Come on, man. Don't do that online. No, cause they go viral with that bullshit saying that he said fuck me. It's his platform. Nah, it ain't like that. It's love. It's what we talk right now. No, but you know how it is though, my boy. Like, this is everybody's watching this. No, but everybody. I mean, you could step out of here right now and say fuck it. The interview's done with. And I will though. If that's do it if you feel like you need to do that, bro. No. We could do that because I'm gonna say fuck the interview and I'm gonna say no. Say fuck me, bro. No. Say fuck me, bro. Fuck me though. It's not even about that. Mas a tensão aumentou ainda mais quando Lucky estava tentando fazer perguntas para Gunplay. Mas ele não parava de xingar e discutir. No, Dick, stop it, dog. Stop it, dog. Stop it right now. Stop it, dog. Kids, bro. Kids. How is it being a father, bro? How's it being a father? I'm not even a father. I'm not even a father. Hey, shout out to the motherfucking Southside Logo that just came out with the homie, dog. That album bangs. Thank you. I don't even feel like an awkward moment like what the Raiders is. It's not an awkward moment. No. It's not an awkward moment. It is for me, Let me say something real quick. No, it's not an awkward moment. Bro, you on my platform, bro. No, I know you that. on my platform. Chill the fuck out, dog. It's not even Chill about the fuck that. out. You on my platform, bro. Let me tell you something, dog. It's not even like that. You told me what it is. We're chilling. And I already apologized, dog. So let's move forward, bro. I walked out, dog. Let's catch a fade, bro. Let's catch a fade. Lucky, ele tentou intimidar Gunplay dizendo: "Aí, mano, você tá no meu programa, velho. No meu programa." E aí, em vez de acalmar os ânimos, Lucky sugeriu resolver a disputa física, e Left aceitou o desafio,
deixando o clima bem tenso. Até que a equipe de produção interviu e o confronto foi interrompido antes que se tornasse uma briga física. Nisso, Lucky e Gunplay deixaram o estúdio em direções opostas, e o episódio terminou abruptamente. Posteriormente, Lucky até comentou sobre o incidente nas suas redes sociais, afirmando que a situação foi mal interpretada e que ele já havia pedido desculpas a Gunplay. Por outro lado, Gunplay expressou seu descontentamento com a forma como foi tratado, mantendo sua postura firme. Brick Baby. Brick Baby é um rapper e compositor norte-americano que nasceu em janeiro de 1988, em Los Angeles, na Califórnia. E apesar de ter crescido em um ambiente desafiador, Brick Baby foi influenciado musicalmente pela sua mãe, que apreciava R&B e soul. Porém, antes de iniciar sua carreira musical, Brick Baby passou 8 meses na prisão, em 2012. Mas os detalhes sobre os motivos da sua prisão naquele ano não são muito conhecidos. O que se sabe é que, após esse período, Brick Baby decidiu mudar de vida e buscar meios legais de ganhar dinheiro. E aí, inicialmente, ele considerou virar um empresário musical, mas logo depois acabou descobrindo seu talento para o rap e começou a gravar as suas próprias músicas. O rapper começou a ganhar destaque na cena do hip-hop underground a partir de 2014, com o lançamento de sua primeira mixtape, Son of a Brick Lady. Ela faz referência à sua mãe, envolvida no tráfico de drogas, e que passou 4 anos na prisão. Em 2017, Brick Baby foi preso novamente e, dessa vez, sob suspeita de envolvimento em um assalto à mão armada. Mas sua família alegou que ele não participou do roubo e que apenas entrou no veículo com um amigo que havia cometido o crime. Além disso, Brick Baby também tem uma ligação direta com a gangue Rolling 60s Neighborhood Crips, uma das mais conhecidas e influentes de Los Angeles. Brick cresceu no bairro de Crenshaw, mesma área onde a gangue surgiu, e já falou abertamente sobre sua filiação com ela em algumas entrevistas. E aí, em março de 2024, Brick Baby participou do podcast No Jumper, de Adam 22. E durante essa entrevista, ele perdeu a paciência, fez declarações polêmicas, ameaças e até acusou o programa de explorar conflitos de gangues para ter audiência. Tudo isso começou porque já existia uma tensão se acumulando por causa de um conflito nas redes sociais entre Brick Baby e um membro de uma gangue rival, os 40 Crips. A rivalidade entre os Rolling 60 e os 40 Crips já é antiga, e aí essa confusão nas redes sociais foi vista como uma extensão dessa guerra das ruas. E aí, semanas antes da entrevista no No Jumper, o conflito entre Brick Baby e esse rival já estava se intensificando, com trocas de ameaças e insultos online. I'm trying to figure out why motherfuckers still running content on a conversation that got leaked from this motherfucker and keep on trying to keep on digging some shit up out my boy. That's what I'm trying to figure out. Dead homies, I don't give a fuck about nothing else. 6-0. Nigga's energy is what a nigga energy is. Hey, this my boy right here. Hold on, no, 3 days in a row, gang. You been here 3 days in a row getting asked the same question. After we talk. Brick Baby entrou no podcast e logo de cara já começou a desabafar agressivamente, atacando todos à sua volta. A situação se agravou ainda mais quando Brick Baby falava sobre ser membro do Rolling 60 e deixou claro que estava disposto a resolver algumas pendências contra os rivais com violência. Ele também alegou que o podcast estava explorando a situação, sem se importar com as consequências reais disso. Ele disse que se continuassem usando seu nome para gerar conteúdo, ele ia colocar o seu Kill Squad na rua. Come on, bro. I like the response. Nigga. Yeah, right next door to me, man. You know what's going on, man. So, come on, cuz. On 6-0, niggas keep playing them internet games now, nigga. Ball in your court, nigga. SC, nigga. Niggas hate the hood, say something, nigga. A tensão ficou ainda pior quando um dos co-hosts tentou acalmar Brick Baby tocando seu ombro. Mas ele se estressou ainda mais, dizendo coisas como: "Para de me encostar, mano. Não me toca. Não encosta em mim." Depois desse episódio, o No Jumper foi duramente criticado porque muita gente acusou o programa de priorizar views e engajamento, em vez da segurança dos convidados e da comunidade. Isso levantou questões bem sérias de como essas afiliações de gangue, quando levadas ao público em podcasts ou redes sociais, podem se escalar para a violência real. Mas qual a sua opinião?
Comente aí embaixo e aproveite para dizer o que achou do vídeo. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se estiver com tempo, assista outro conteúdo clicando em algum que está aparecendo na tela. E é isso, vamos ficando por aqui e nos vemos depois.